Fala galerinha, professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, sempre um prazer imenso poder estar aqui compartilhando esse belo conhecimento que é a geografia. E graças a Deus estamos voltando aí para a nossa realidade, voltando à sala de aula, né? Mas quando você chegar em casa, você pode nos procurar e continuar aprendendo em casa. Onde, Marcos? Estamos na televisão, estamos também no YouTube, no Instagram, tá? Plataforma Gonçalves Dias. Tem também os nossos podcasts, tá? Pela Rádio Timbira. Então estamos em todas as mídias aí para poder te ajudar. Tem toda uma equipe de todas as disciplinas, com todas as aulas aí para tu dar aquele up nos teus estudos e alcançar os teus objetivos, que é essa a nossa missão. Então tá? Então nos procura lá. Plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, hoje nós vamos ter uma aula bem interessante, tá? Onde nós vamos aí evidenciar, tá? As principais problemáticas socioeconômicas, tá? Do espaço rural e do espaço urbano. Tá? Nós tivemos aí, procura lá na plataforma Gonçalves Dias, nós tivemos uma sequência de aulas explicando o que é o espaço urbano, o espaço rural, as suas características, a evolução do processo de urbanização, tá? Questões do êxodo rural, e hoje nós vamos fazer aí uma aula macro sobre as principais problemáticas desses dois elementos tão importantes e, como eu já te frisei, tão cobrados nas provas de vestibular, no teu Enem, na prova da nossa UEMA, tá certo? Então tu precisa estar atento. Então, sem mais delongas, para a gente poder começar com chave de ouro, vamos dar aquela respirada básica, ó. Vamos oxigenar o nosso cérebro e vamos para cima, porque tem muita coisa bacana aí que a gente vai falar. Beleza? Nós vamos começar falando sobre os problemas relativos ao espaço rural. Sempre lembrando, tá, que o espaço rural é aquele espaço entendido pelo IBGE com menor densidade de habitantes, até 20 mil habitantes. Em relação a habitações, são habitações mais esparçadas, ou seja, mais distantes uma da outra, né? Uma característica muito importante do espaço rural, não esqueça, é a atividade econômica que prepondera nesse espaço, que são as atividades de primeiro setor, as atividades agropastoris, a agricultura, a pecuária e o extrativismo, beleza? E dentro desse espaço nós teremos algumas problemáticas aí que vão influenciar na vida dessa população e principalmente no deslocamento da população rural para o setor urbano. E a primeira delas que a gente cita é o processo da mecanização. Tá? E tu pode dizer, Marcos, mas a mecanização ela é algo positivo, ela aumenta, por exemplo, a produtividade de alimentos, correto. Mas, do ponto de vista social, ela também traz consequências negativas para o trabalhador. Em que aspecto, Marcos, então, a mecanização ela é ruim? Quando ela gera o chamado desemprego estrutural. O que é isso, Marcos? É muito simples. É quando essa máquina substitui o trabalhador, tá certo? Ou principalmente quando uma máquina substitui uma grande quantidade de trabalhadores, tá certo? Então imagina, por exemplo, existe uma propriedade, tu tem ali 100 trabalhadores que são responsáveis por fazer a produção daquela terra e simplesmente se coloca um trator, uma pessoa vai operar o trator, por exemplo, e uma outra vai fazer a manutenção, e esse trator vai fazer o trabalho que essas 100 pessoas faziam, agora 98, né? Então tu tem aí o chamado desemprego estrutural. Uma questão muito importante. Esse tipo de desemprego ele também ocorre no espaço urbano, tá, galera? Justamente quando a máquina ela substitui o homem no seu posto de trabalho. O desemprego estrutural, a mecanização, ela vai influenciar no chamado êxodo rural, que é justamente o deslocamento de pessoas do campo para as cidades. Por quê? Se essa pessoa perde o seu emprego, ela precisa sobreviver de alguma forma, né? Então, muitas vezes é no espaço urbano que vai se procurar essa sobrevivência, entrando no mercado de trabalho, principalmente aí no trabalho informal também, tá certo? Principalmente no terceiro setor, tá bom? Então, não esquece, a mecanização, ela vai impactar no esvaziamento do espaço rural e no crescimento físico e populacional do espaço urbano. Não é à toa que a gente vai perceber, que a gente já teve aulas sobre isso no longo da nossa história, né, o aumento do espaço urbano em termos populacionais e a expansão da cidade, tanto no ponto de vista horizontal como vertical, e o esvaziamento do espaço rural. Não é à toa que hoje o mundo ele é urbano, ou seja, a maior parte das pessoas vivem nas cidades. Beleza?
Uma outra problemática relativa ao campo, e essa aqui é muito presente no Brasil, galera, tá certo? É a concentração fundiária. Marcos, o que é isso, concentração fundiária? É a concentração de terras, de muita terra, na mão de pouca gente. Vou te dar o exemplo do caso do Brasil. Estima-se, galera, que no Brasil 1% dos proprietários de terra concentrem quase 50% da nossa área rural. Quer dizer, 1% fica com a metade e os outros 99% com a outra metade. Então a gente tem um problema sério dessa concentração fundiária. A concentração fundiária ela é diretamente responsável pelo aumento das desigualdades no campo, galera, tá certo? Como por exemplo a violência, como por exemplo a fome. Por quê? Porque são pessoas que acabam perdendo propriedade, né, não tendo espaço para produzir, para tirar a sua sobrevivência e, por consequência, também vão buscar como única forma migrar para o espaço urbano em forma de sobrevivência, tá certo? Então, muita atenção, a concentração fundiária ela vai impactar diretamente na exclusão socioeconômica de muitas famílias neste espaço, tá certo? Como a gente percebe aqui no Brasil, inclusive tem alguns órgãos muito importantes, não governamentais, como por exemplo o MST, que aparece nessa imagem, é justamente, né, um órgão não governamental que busca a aplicação da reforma agrária no Brasil. O que é essa reforma agrária, Marcos? É a divisão de terras inférteis e principalmente terras devolutas, terras que não têm função social. Mas muita atenção, quando eu te falo terra infértil, não é no quesito que não dá para produzir nada nela. É porque essa terra ela não está sendo utilizada, tá certo? É o que nós dizemos de função social. Esta terra não tem uma função social, ela serve de quê? Normalmente para especulação imobiliária, tá certo? Ela está concentrada na mão de quem? Na mão dos mais poderosos, na mão de poucos. E isso diretamente influencia no aumento das desigualdades sociais, não apenas do espaço rural, mas também do espaço urbano, tá? Visto que quando essas famílias perdem a chance de buscar sua sobrevivência no seu espaço rural de origem, elas acabam tendo muitas vezes que migrar para o espaço urbano. E o espaço urbano nem sempre está apto para receber essa grande quantidade de pessoas e muitas vezes nem essas pessoas estão ali, como posso te dizer, qualificadas em relação, por exemplo, ao mercado de trabalho do espaço urbano para ocupar ali funções, tá certo? Então tu tem um aumento também dos problemas no espaço urbano. Beleza? Muito fácil, né? E um terceiro problema que você precisa estar atento porque ele está muito atrelado ao problema anterior, tá? Que é o problema da grilagem. Esse problema está muito atrelado à concentração de terras. O que é essa grilagem, Marcos? Tá? Basicamente, galera, é quando se reivindica a posse de uma terra se utilizando documentos falsos, tá certo? A grilagem ela está diretamente atrelada ao aumento da violência no campo, onde muitos pequenos produtores perdem suas propriedades, são enganados. Muitas vezes esses pequenos produtores não têm a documentação dessas propriedades, porque suas famílias residem ali há gerações e muitas vezes também são mais inocentes nos aspectos da lei e são muitas vezes enganados e expulsos das suas propriedades. E essas propriedades que são tomadas vão para a mão de quem? Vão para a mão de poderosos, galera, tá? Curiosidade, Marcos, de onde vem este termo, grilagem? Porque, galera, para que esses documentos pudessem passar um ar de veracidade, eram colocados documento falsificado, se colocava dentro de uma caixa e colocava grilos dentro, tá certo? O grilo ele vai liberar uma substância que vai fazer com que o papel fique com uma cor mais amarronzada, dando uma aparência de antigo, tá? Só te dar um exemplo aí, pega por exemplo uma certidão de nascimento, você vai perceber que por mais que ela fique guardada, ela fica amassada, vai ficando mais escura com o decorrer do tempo. E aí se utilizava dessa botando esses grilos na caixa, para fazer com que esses documentos falsificados tivessem uma aparência de antigos e passassem a ideia de veracidade, tá? Daí vem o termo grilagem, tá? Não esqueça, a grilagem ela vai contribuir diretamente para a concentração fundiária e ela vai contribuir para o aumento das desigualdades econômicas do espaço rural, vai contribuir para o aumento da violência no campo, tá certo? Muitos pequenos produtores não aceitam e há violência, há assassinatos no campo oriundos desse processo de grilagem. E todas essas problemáticas do espaço rural que forçam o êxodo rural, galera, tá certo? Diretamente, elas também vão impactar nos problemas urbanos, que é a nossa segunda parte agora, tá certo? Respira,
Vamos entender agora. Primeiramente, antes de nós falarmos sobre os problemas urbanos, vamos lembrar o que é esse espaço urbano. Como nós falamos, o espaço rural é aquele com menor densidades populacionais, tu tem casas mais afastadas uma da outra, né? Tu não tem uma grande infraestrutura se comparado com o espaço urbano e principalmente no espaço rural predominam as atividades de primeiro setor. Então, no espaço urbano, tu tem justamente as características opostas. Então, em relação a termos populacionais, no espaço urbano você tem uma maior concentração populacional. Segundo o IBGE, acima de 20 mil pessoas, este espaço já pode ser considerado um espaço urbano. Uma outra característica muito importante: habitações. No espaço urbano eu tenho casas mais próximas uma da outra, eu tenho não apenas o crescimento horizontal deste espaço, mas também vertical, com o surgimento, por exemplo, de prédios. No espaço urbano eu tenho maior infraestrutura de vias, por exemplo, de deslocamento, maior circulação de veículos, mas principalmente, não esqueça, no espaço urbano eu tenho o predomínio das outras duas atividades econômicas, as atividades de segundo e de terceiro setor, que representa o que, Marcos? Segundo setor representa as atividades industriais, por exemplo, tá? Construção civil, geração de energia e principalmente não esqueça isso, as atividades de terceiro setor, que são as atividades relativas à prestação de serviços e ao comércio, galera, tá? Dos três setores da economia, o terceiro setor é o que mais emprega no Brasil, tá? Estima-se que 70% da população brasileira hoje esteja enquadrada no terceiro setor. Bacana? Então, entendendo isso, podemos agora entender esses problemas urbanos. Como eu te disse, muitos dos problemas urbanos eles são motivados também pelo êxodo rural, mas principalmente pelo crescimento não planejado deste espaço urbano. As problemáticas do campo, né, vão fazer com que muitas pessoas busquem sobreviver no espaço urbano e, consequentemente, né, tu tem aí o crescimento desordenado dessas áreas, que nós chamamos de macrocefalia urbana. E uma consequência direta deste crescimento é o processo de favelização. O que é isso, Marcos? O que é uma favela? Áreas de favela, gente, são áreas que vão crescer, vão se desenvolver sem uma infraestrutura básica, mas principalmente sem um planejamento adequado em relação à presença do serviço público. Então, quando a gente fala de áreas de favela, a gente percebe o quê? Que são áreas que vão crescer ali, por exemplo, sem saneamento básico, sem a presença do Estado, sem escola, e por consequência, são áreas que vão se desenvolver com grande desigualdade econômica, grande desigualdade social, tá certo? O processo de favelização, galera, ele está diretamente aí atrelado, por exemplo, à expansão da violência, que é um dos grandes problemas urbanos, né? Porque muitas pessoas migram para essas localidades, não têm infraestrutura, não têm a presença do Estado, e onde não há a presença do Estado, há a presença de poderes paralelos, né? Então não é à toa que nós vamos perceber nessas áreas de favela, onde tu tem menor presença do poder do Estado, de serviços públicos eficientes, tu tem maior proporção de violência e outras mazelas sociais, tá certo? Então esse daí é um grande problema urbano das posso te afirmar que as capitais brasileiras aí todas elas vão apresentar problemas de favelização. Por quê? Porque o Brasil ele vai, né, crescer de uma forma desordenada, sua urbanização é uma urbanização muito rápida. Muita gente se deslocou rapidamente para o espaço urbano e as principais cidades não tinham infraestrutura e planejamento adequado para receber esse grande contingente populacional. Beleza? Um outro problema atrelado à favelização é o déficit habitacional. O que é isso, Marcos? É justamente pessoas que não têm onde residir ou residem em casas, em áreas sem infraestrutura básica. Por exemplo, sem banheiro. Existem pessoas ainda no Brasil, existem milhões de pessoas que residem em casas que não têm banheiro, por exemplo, que é uma dignidade básica de saneamento básico, tá certo? Segundo dados governamentais, estima-se hoje que de 5 a 6 milhões de pessoas enquadram o chamado do déficit habitacional, ou seja, não possuem casas ou possuem casas sem infraestrutura básica para a sobrevivência, beleza? Evoluindo, um outro problema muito presente do nosso espaço urbano, né, principalmente das cidades que crescem de forma desordenada, é o problema da segregação socioespacial. Tá? Marcos, o que é isso? Em termos práticos, segregação socioespacial é a organização do espaço físico das cidades, mas a separação destes espaços entre as classes sociais. Então, tu tem áreas mais desenvolvidas, áreas de classes econômicas mais abastadas economicamente,
que vão, por consequência, concentrar os principais serviços, vão apresentar maior infraestrutura, e tu tem as áreas mais afastadas, onde a população mais pobre é empurrada, que são justamente as áreas periféricas, tá certo? As áreas das populações mais pobres. Gente, muita atenção. O problema da segregação socioespacial, ela acontece de maneira informal. Como assim, Marcos? As pessoas chegam nas cidades e vão ocupar essas áreas mais afastadas, porque é onde tem para residir, mas também ocorre a chamada segregação socioespacial de maneira planejada. Como isso ocorre, Marcos? Por exemplo, a construção de prédios fechados, onde o acesso de pessoas não é permitido. Nós podemos perceber mais recentemente no Brasil, por exemplo, um problema da segregação socioespacial relativo a espaços públicos como shopping centers, né? Teve um famoso caso do chamado rolezinho, onde jovens, principalmente de áreas periféricas, de áreas de favelas, se uniam e iam passear, né? Se organizavam pelas redes sociais e iam passear em shoppings, que são áreas, né, que foram desenvolvidas aí com ideia de consumo, ou seja, são áreas de pessoas mais abastadas economicamente. Então, de certa forma, gerava um choque, né? De tu ver uma grande quantidade de pessoas jovens, principalmente pobres, frequentando um espaço, né, de consumo, que teoricamente é um espaço ali organizado para pessoas mais abastadas economicamente. Qual foi a consequência disso? Cidades como São Paulo começaram a surgir, por exemplo, shoppings de elite, tá? Que eram justamente espaços onde o custo era muito maior do que dos outros próprios shopping centers, tá certo? Então é uma segregação proposital. Existem áreas, por exemplo, da nossa cidade, aqui em São Luís, que esse processo ele ocorre, galera, tá? Por exemplo, na praia, existem áreas da praia onde tu tem um preço de determinados serviços, de alimentos, e existem outras áreas na mesma praia onde o preço é 2 vezes maior, é 3 vezes maior. Isto é uma forma também de evitar expulsar diretamente as pessoas economicamente menos abastadas. Então, aquela área, por exemplo, vou citar um exemplo prático, Caranguejo. Tem uma área da litorânea onde o caranguejo ele custa R$ 40, mas vai ter outra área da litorânea onde o caranguejo custa 70. Para o trabalhador salariado, é o mesmo caranguejo, então ele fica ali onde é 40. O de 70 vai ficar para quem? Para quem tem maior condição de pagamento. É uma forma de segregação, tá certo? Então não esqueça, tá? Segregação socioespacial é um problema sério do Brasil, tá certo? E como eu te disse, vão surgir espaços específicos para determinados grupos sociais, o que vai contribuir aí para a desigualdade também, vai contribuir relativo à violência também. Belezinha? Muito fácil, né? E a gente não pode deixar de falar de um claro problema urbano, principalmente de países que se urbanizaram rapidamente, como o Brasil, que é o problema da falta de mobilidade urbana. Olha, por exemplo, São Luís, né? O que é isso, Marcos? Esse problema, galera, basicamente é a dificuldade de se locomover de um ponto para outro para a cidade, principalmente em horários específicos de grande fluxo de pessoas, né? Por que isso acontece, Marcos? Principalmente porque as cidades elas foram crescendo em termos estruturais e principalmente populacionais em um curto espaço de tempo, e o espaço físico dessa cidade não conseguiu se adaptar a essa quantidade de pessoas. E o resultado é que chega um momento que fica o famoso gargalo, né? Ou seja, uma grande quantidade de pessoas passando por uma via que não foi projetada para essa grande quantidade, tá certo? O problema da mobilidade urbana hoje é um dos grandes problemas das principais cidades brasileiras e afasta diretamente pessoas para cidades de menor porte, por exemplo, né? Pessoas aí, lembra que a gente falou da descentralização das cidades, né? Pessoas que vão buscar cidades médias de pequeno porte, elas estão fugindo da segregação socioespacial, do alto custo de vida, da violência, mas principalmente estão também fugindo da falta de mobilidade urbana, né? Cidades como São Paulo, por exemplo, você pode demorar de 2 a 3 horas para ir de um bairro para outro, onde a distância física não é tão longe assim. Mas por que, Marcos? Porque é muito veículo, é muita gente passando por um espaço não adequado para isso, tá? Qual é a consequência, Marcos, desse processo da falta de mobilidade urbana, né? Nós vamos ter aí um crescimento populacional de veículos, nós vamos ter um crescimento aí não planejado de novas áreas urbanas, novas vias de escoamento, né? É uma consequência desse processo também, né? A adaptação lenta dessa infraestrutura das cidades, tá? E não esquece, para a gente finalizar essa aula aqui, uma das grandes soluções, galera, tá? Para essa problemática é a
diversidade de modalidades de transporte. Qual o problema relativo, por exemplo, ao Brasil? Nós temos uma concentração em relação ao setor rodoviário. Né? Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, as grandes cidades, é o carro. Né? Então, por exemplo, cidades como São Luís, uma das justificativas para essa problemática é porque a gente tem uma pouca diversidade modal. Tá certo? Então, uma das soluções para esse trânsito, além de buscar novas vias de escoamento, é também diversificar a modalidade de transporte. Então, galera, para essas e outras informações, nos procure na plataforma Gonçalves Dias. Valeu demais!